Nós estamos, nesse momento, julgando, dizia o professor Vidal, a temática, e todos sabem, da regulação, entre aspas, da internet. Por que isto? Porque nós temos uma lei chamada Marco Civil da Internet, 2014. E, basicamente, essa lei foi feita, e eu acho que o professor Horácio mencionava há pouco, foi feita em 2012. E a tecnologia era de outro tipo. E a questão que foi posta lá, que está no artigo 19 da lei, é a seguinte: se eu faço uma postagem defendendo que a Laís seja agredida, a plataforma não é juridicamente responsável por essa minha postagem. Ela só é responsável se a Laís entrar na justiça. Eu nem pensei nisso, tá? Fica tranquila. É porque ela ficou meio assustada, que eu me aproximando. A plataforma só é juridicamente responsável se a Laís entrar na justiça, o juiz der uma liminar, o juiz mandar tirar essa minha postagem e a plataforma não tirar. Aí, a Laís pode pedir uma providência, inclusive indenizatória, da plataforma. Artigo 19 da lei. A questão é que, de 2012 para cá, a tecnologia se intensificou. Existia um troço no passado, alguns vão lembrar, chamado Orkut. O Chico riu, porque ele é antes do Orkut, ele é do tempo do telegrama. Então, existia Orkut, pessoal. Não existia essa instantaneidade que hoje, inclusive, escraviza o tal do jornalismo profissional. O volume de notícias e de postagens é avassalador. E mais, o mais importante, do ponto de vista jurídico, as plataformas deixaram de ser espaços, ambientes neutros no que se refere à circulação da informação. As plataformas definem o que nós olhamos. Definem por interesses comerciais. É o modelo de negócios. Eu não estou fazendo um julgamento moral. É uma constatação. Como é que sustenta aquilo ali? Sustenta monetizando a nossa atenção. E para monetizar a nossa atenção, existe um sistema, os tais algoritmos, que recomendam patrocínios que fazem com que esse negócio se torne o mais rentável do planeta Terra na história da humanidade. Os milionários, os bilionários do nosso tempo eram os donos de petroleiras, eram os donos de terras, eram os donos de grandes construtoras. Esses eram os bilionários. Os trilionários do nosso tempo são os proprietários das máquinas produtoras e circuladoras de informação, as Big Techs. Portanto, a pergunta jurídica é a seguinte: se eu posto algo contra a Laís, ou contra o Estado Democrático de Direito, ou algo racista, esta plataforma deve ter deveres jurídicos de não fazer, por exemplo, não impulsionar, não aceitar a monetização, o patrocínio, e mesmo, de algum modo, não deve ter deveres jurídicos e algumas condutas de tirar do ar aquilo que não serve, aquilo que é incompatível com a ordem jurídica. E alguém vai dizer assim: mas Flávio, isso é impossível. Não, pessoal, isso já acontece. Artigo 21 do Marco Civil da Internet. Em relação à nudez não consentida, há uma filtragem poderosa, tanto que fora da Deep Web é raro existir isso, porque existe um sistema de responsabilização diferente do artigo 19, que está no artigo 21 da lei. O Supremo está lá, antes, inclusive, da minha presença, e chegam os processos debatendo isto. O Supremo poderia dizer assim: este assunto é do Congresso Nacional. Enquanto o Congresso Nacional não fizer a lei... Então, vejam, o Supremo... Só que não, professor. O Supremo recebe essa demanda. Se fosse uma resposta de autocontenção, diria: isso é lei, é no Congresso. E ficam nos jornais os nossos colegas, e eu respeito a todos, escrevendo, dizendo assim:
O Supremo está errando. Eu digo, Deus seja louvado. É a prova que é composto por gente. Porque gente acerta e erra. Mas o Supremo tem que fazer como na Europa, que a regulação na Europa é fruto de leis votadas no parlamento. Extraordinário, de acordo. A pergunta seguinte é, e se não houver lei? Faz o quê? Obriga o parlamento a legislar? Ou, de algum modo, você enfrenta o problema? O Supremo, até aqui, foi chamado a julgar e está julgando. Já há 3 votos, do ministro Toffoli, ministro Fux e ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de haver algum tipo de responsabilização mais larga das plataformas. Principalmente nesses casos de apologia à violência contra a mulher, de racismo, de apologia a terrorismo, de introduzir pelo menos um mecanismo em que a plataforma não precise de ordem judicial. Porque se a plataforma só é responsável depois da ordem judicial, significa dizer que ela tem, até a ordem judicial, um regime de irresponsabilidade. Ela pode fazer qualquer coisa. Mas essa plataforma, que não consegue moderar a ideia de que a Laís deve ser assassinada, consegue moderar que a Laís gosta de comer feijoada. E a cada sábado e domingo ela vai receber o quê? Uma propaganda de feijoada. E se eu pesquisar um sapato, eu vou receber propaganda de sapato e de viagem. Ou seja, o algoritmo é inteligente para impulsionar o que você quer, mas ele é burro para tirar aquilo que ofende a ordem jurídica. Nós precisamos, como sociedade, enfrentar o tecnodeterminismo. É a questão mais importante do nosso tempo. Ética, política, econômica e jurídica. Por que ela é mais importante do nosso tempo? Eu, quando peticionei a primeira vez, no século pretérito, o escritório de advocacia no qual eu trabalhava tinha um negócio chamado máquina de datilografia. Manual. Lembro da emoção quando chegou uma elétrica. E de lá para cá, eu entrei na magistratura em 1994. Impressora 9 agulhas, formulário contínuo, computador com aquela telinha, as letrinhas verdes, revolução tecnológica. De lá para cá, a tecnologia foi fundamental para que o judiciário brasileiro funcione. Tecnologia e estagiário. Sem eles, não existia judiciário. Não existiria. A teria perecido. Mas, tanto um como o outro, auxiliares do julgador. Nunca substitutivos do julgador. No Poder Judiciário, nós temos no limiar de um tempo em que nós teremos máquinas capazes de julgar no meu lugar. Como se fosse eu. E de escrever um texto como se fosse eu. A partir dos meus textos. A partir do meu estilo. Eu tenho uma luta pedagógica com um menino dos filhos que eu tenho, um menino de 13, que toda vez que eu venho dar uma palestra, ele insiste em fazer o esquema no ChatGPT e me dá. Eu digo, eu não aceito, é uma reação, é uma rejeição principiológica, eu não aceito nem ler. E ele diz, papai, tá bom. Aí eu, claro, me perdoe, não é vaidade, é a educação do menino. Eu digo, eu tenho certeza que o meu está melhor. Mas é claro que eu não olho do ChatGPT. A questão é que o tecnodeterminismo vai entrando nas porosidades da nossa vida. Nas relações pessoais, amorosas, profissionais. E tudo isso vai se dar sem regulação. Então, para colocar um remédio no mercado, a Anvisa tem que aprovar. Alguém, para colocar um avião para voar, a ANAC tem que autorizar. Alguém, para colocar um táxi, a prefeitura tem que autorizar. Mas alguém, para abrir uma plataforma e colocar notícias nas casas de todo mundo, de manhã, tarde, de noite, não tem regulação, não tem responsabilização, em nome do quê? Da liberdade. Liberdade de quem? Dos donos do negócio. Essa, portanto, é a questão jurídica que o Supremo está enfrentando. E, na minha ótica, o Supremo não tem como fugir dela. Mesmo recebendo editoriais. Faz parte do nosso ofício. Por isso que é preciso ter independência.
para não se assustar com a crítica. Reconhecer a legitimidade dela, mas não deixar de cumprir a nossa função. E o mundo todo, evidentemente, debate isso. Segundo tema, em relação ao qual, a meu ver, o Poder Judiciário não pode abrir mão. Nós estamos vivendo um tempo em que, pela primeira vez, seguramente nos últimos 100 ou 200 anos, os mais jovens podem viver pior do que os seus pais. Isso nunca aconteceu antes da história da humanidade. Eu vivo melhor do que meu pai, que viveu melhor do que o pai dele. Por que isso? Volto ao resultado da Alemanha, da eleição da Alemanha. A precarização social gera desesperança. Com o celular na mão. Então é tempestade perfeita. É máquina de produzir sofrimento. Porque na vida concreta você não consegue realizar os seus objetivos. E ao mesmo tempo você vê no celular, supostamente, todas as outras pessoas realizando os seus objetivos. Vai todo mundo tomar remédio. Por isso que a indústria farmacêutica, abaixo da tecnológica, é a que mais progride. Então, amigos e amigas, se nós estamos vivendo a dificuldade no mundo do trabalho, esse é um tema jurídico. O que ocorre hoje no mundo do trabalho? Não vou falar de concurso público, que diminuiu bastante. Na nossa área jurídica, inclusive. Quando eu fiz concurso, em 1990, 93, 94, era o paraíso do concurseiro, era um por semana. Hoje, evidentemente, há limites à expansão da máquina do Estado. Mas no mercado privado, nós estamos vivendo a era da desregulamentação. Ou seja, as pessoas trabalham sem direitos. Qual a consequência disso? Em primeiro lugar, claro, as pessoas que estão ingressando no mundo do trabalho não conseguem, por exemplo, tirar férias. E as mulheres não conseguem ter licença gestante. E qual é o efeito sistêmico na sociedade? Daqui a pouco ninguém se aposenta. Porque nós, a senhora está fora, eu e o professor Vidal, que já estamos próximos da idade de se aposentar, precisamos de que jovens ingressem no mercado de trabalho para pagar a nossa aposentadoria. Sistema de repartição. Se as pessoas não ingressam no mercado de trabalho, ou ao ingressar não têm direitos e não têm previdência, quem pagará a aposentadoria dos idosos, que são cada vez mais? Porque ninguém hoje pensa em morrer antes dos 80, Deus seja louvado. Então vai todo mundo para o SUS, para o plano de saúde e para a previdência. E quem paga? O Supremo pode deixar de se debruçar sobre isso? Dizer, não, isso é com a política, é com a economia, mas não é um tema constitucional? Não está no artigo 7º da Constituição? E eu tenho votado seguidamente no sentido de que o Supremo defenda o constitucionalismo social. Direitos não são estorvo. Direitos são sinais de desenvolvimento. Direitos não são obstáculos ao progresso material. Direitos são sinais de progresso material. São pré-condições para o verdadeiro progresso material. E nós estamos, portanto, com esse tema no Supremo Tribunal Federal. Gente, eu julgo isso todo dia. Todo dia, de algum modo, chega no Supremo alguém que está trabalhando como pessoa jurídica, alguém que está trabalhando como autônomo, alguém que foi plataformizado. E o debate é, mas em que regime constitucional ele está? Acho que esse é um tema que o Supremo não pode agir com autocontenção. É um dever julgar. E, finalmente, aquilo que se refere a políticas públicas. E isso é realmente o mais difícil. Mas não é só aqui no Brasil. Mencionei há pouco a Suprema Corte dos Estados Unidos, na década de 50, 1854, depois numa decisão de 1896, meio que legitimou o racismo contra os negros. Em 1954, um ex-governador da Califórnia, governador pelo Partido Republicano, Warren, foi indicado Justice da Suprema Corte. E ele pauta o debate sobre, a partir de um caso, evidentemente, em 1954, sobre a doutrina dos separados porém iguais. Dizia assim,
Pode existir escola para branco, pode existir escola para negro, não é racismo, desde que as escolas sejam iguais. Entenderam? Separados, porém iguais. E a Suprema Corte disse o óbvio. Isso não. Isto aqui, obviamente, até do ponto de vista psicológico, mas não só, do ponto de vista material, significa a negação de direitos das crianças negras, dos jovens negros. 1954, do ponto de vista histórico, outro dia. A dessegregação das escolas nos Estados Unidos foi um processo que se estendeu por mais de 10 anos, sob monitoramento judicial. E lá, ninguém disse que isso era invasão do Poder Judiciário de lá sobre a política pública pertencente, obviamente, em uma primeira análise do governo ou dos governos. No caso brasileiro, bom, eu não vou mencionar aqui outras decisões na Índia, na África do Sul, na Colômbia, e mesmo nos Estados Unidos. Mas no caso brasileiro, pós-88, isso foi se tornando uma tendência. Eu mesmo sou relator de 3 ou 4 ações em que se debate política pública. Não a adjudicação tradicional do direito individual, mas o conteúdo e a compatibilidade de uma política pública com a Constituição. Cito o exemplo mais fácil. Preço dos cemitérios em São Paulo. Eu sou o relator. A política pública. O prefeito propôs, a Câmara aprovou, ela foi implementada. Até aí tudo bem. A pergunta que me foi feita ao Supremo, é: esta política pública, tal como implementada, é compatível com a Constituição? Sim ou não? Então, esse é um exemplo de um processo estrutural, em que se discute a estrutura burocrática da prefeitura para regular e fiscalizar esse serviço que é demandado a cada segundo pela população desta cidade. Eu li, mas li com muita atenção, colegas do direito, dizendo que eu estava com algum problema muito grave, porque eu estava querendo decidir até temas atinentes aos cemitérios de São Paulo. Eu, numa decisão, escrevi lá, e agora repito: se o Supremo Tribunal Federal do país não servir para, de algum modo, cuidar dos direitos das famílias que acabam de perder um pai, um filho, um irmão, esse tribunal não serve para nada. Porque não pode existir algo mais essencial do que a vida e a morte. Estou lá julgando, tentando, mais ou menos, construir, de modo dialógico, com a Prefeitura, com a Câmara, o Tribunal de Contas, com os interessados, uma política pública que atenda à opção política administrativa legítima dos órgãos de poder da cidade de São Paulo, mas que, ao mesmo tempo, assegure práticas em que as famílias não tenham direitos negados. Esse é um processo estrutural. O segundo, queimada da Amazônia, queimada do Pantanal. Incêndios em São Paulo, eu sou relator também sobre incêndio em São Paulo. Ano passado, nós tivemos incêndios florestais. Uma resposta jurisdicional clássica diria: este não é um tema do Supremo, esse é um tema do Poder Executivo, é um tema do Poder Legislativo. A resposta que prestigia o chamado processo estrutural diz: olha, vamos buscar saídas juntos, que faça com que haja uma melhor eficácia nas políticas de prevenção e combate ao incêndio, para que as mudanças climáticas não signifiquem o sinal, aí sim, do apocalipse real, com os fenômenos climáticos extremos. Eu sou relator dessa ação. Ano passado, eu disse assim: governo federal, vocês estão com dificuldade de contratar bombeiros? O Supremo autoriza que vocês abram um crédito extraordinário para isto. Crédito extraordinário de 500 milhões de reais. Houve um economista que disse que eu ia quebrar o Brasil por conta dessa decisão. Sendo que, para a enchente do Rio Grande do Sul, corretamente, os créditos extraordinários chegaram a 15
bilhões de reais. E não quebraram o Brasil. Mas 500 milhões na Amazônia e no Pantanal quebrariam o Brasil. Decidir, se for preciso esse ano, vamos decidir de novo. E o plenário confirmou essa decisão. E a terceira e última ação, pessoal, para ilustrar o meu ponto de vista de que o ativismo, entre aspas, não é uma opção e sim uma imposição, é aquele relativo ao chamado orçamento secreto, às emendas parlamentares. Eu chego no Supremo, lá está o processo. As emendas parlamentares, eu fui deputado, fui senador. As emendas parlamentares existem, claro, mas nunca antes nessa dimensão. E a estrutura regulatória não acompanhou a elevação do montante. Por exemplo, se criou algo chamado emenda PIX. A emenda PIX permite que um deputado ou um senador imponha ao governo transferir 10 milhões para o município Y, sem que ninguém diga para onde esse dinheiro vai. Se vai para a educação, se vai para a saúde, se vai para construir uma creche, se vai para comprar um equipamento. Eu acho que isso é incompatível com a Constituição. Tanto de adversário e de inimigo que eu já ganhei, porque eu disse, minha gente, vocês que escreveram na Constituição, não fui eu, não. Transparência e rastreabilidade. E outros aspectos mais dessas decisões, essa semana há, outra também, quando me perguntam quando é que o processo acaba, eu disse, olha, a dessa agregação racial nos Estados Unidos demorou 10 anos. E o processo estrutural na Índia sobre nutrição, alimentação, demorou 16 anos. Então, esse só tem 1 ano. Então, é um bebê. Por quê? Porque é necessário você ir conformando a política pública. E qual, pessoal, finalmente, é a objeção que é feita a isto? A objeção é feita do seguinte sentido. O judiciário quer ser um superpoder. E isto é invasão nos outros poderes. Todos os dias vocês vão encontrar isso. Todos os dias. Que há magistrados que podem, eventualmente, desejar que o judiciário seja um superpoder, não há dúvida. Claro. Acabei de dizer, somos falíveis. Mas, globalmente, o que se passa é que o judiciário, nesses casos, está apenas atuando de acordo com a demanda que vem de onde? Dos outros poderes. Por exemplo, o que a gente aprendeu naquelas cadeiras, daquelas disciplinas, matérias do ensino médio, sobre os 3 poderes? O poder legislativo vota as leis. O poder executivo executa as leis. E o poder judiciário julga de acordo com as leis. Isso a gente aprendeu no ensino fundamental e médio. No meio do caminho, o Congresso Nacional legitimamente muda a Constituição e diz assim, além de elaborar o orçamento, que é uma lei, nós vamos executar o orçamento. Se alguém violou a separação de poderes, é quem votou isso. Correto? E aí uma grande parte da execução orçamentária, que é uma lei, migra do poder executivo, cujo nome é eloquente, e vai para o poder legislativo. O judiciário é chamado a dizer, não precisa de marco regulatório para esta novidade. O judiciário, em 2022, eu não era ministro, eu era senador, era ex-governador, disse assim, precisa de marco regulatório. Isto é invasão? O judiciário está invadindo a esfera dos outros poderes? O judiciário não tem legitimidade para isso? A minha hipótese que eu trago para vocês nessa noite é que o judiciário não só pode, como deve decidir essas questões. Concluo dizendo a vocês 2 palavras. A primeira, esta é uma marca do nosso tempo que veio para ficar. Essa ideia de autoprotagonismo, que não pode significar protagonismo total, mas esse autoprotagonismo do Poder Judiciário no Brasil é algo que veio para ficar, a minha ótica. Principalmente porque nós estamos vendo as dificuldades próprias do mundo da política. Se a política não consegue resolver os problemas, isto vai para algum lugar no mundo. E isto também se refere ao Brasil.
O Supremo, portanto, a meu ver, independentemente da coragem ou da opção teórica de cada julgador, está, entre aspas, condenado, entre aspas, a arbitrar temas políticos, econômicos e sociais, o que significa dizer que nós vamos continuar apanhando muito. E, por favor, nos defendam, porque amanhã pode ser vocês. Daqui a algumas décadas, com certeza, serão vocês. E esta é a última palavra, principalmente para quem entrou no curso agora.